Bom dia, gente! Então, como é que está a animação de vocês pré-ENEM? Estão bem animados, dispostos para escrever um lindo texto nesse domingo? Então vamos lá, olhem só. Eu gravei esse vídeo porque eu corrigi a redação de vocês do simulado e encontrei alguns erros que me deixaram preocupada, tá? Então, assim, muitos erros bobos que a essa altura do campeonato não podem ser mais cometidos, tá? Não dá, né? Para nos 45 minutos do segundo tempo, tá perdendo ponto de bobeira, com coisas que vocês sabem, tá? Então, eu procurei selecionar aqui esses principais erros que eu encontrei em grupos, através aqui das competências que vocês vão ser avaliados dentro da avaliação da redação do Enem, tá? Vamos lá? Então, assim, começando pela competência 1, domínio da norma culta da língua, tá? O primeiro aspecto a ser analisado nessa competência é a escolha de registro. Eu percebi assim, que muita gente tem usado marca de oralidade no registro do texto, no registro que deveria ser a norma culta, a norma padrão da língua, tá? O que seriam essas marcas de oralidade? Frases feitas, palavras gastas, né, batidas, gírias, uso de gerúndio. Tem muita expressão que empobrece o texto porque é muita marca de oralidade, como a palavra coisa, expressões como hoje em dia, nos dias de hoje, atualmente, tá? Outro aspecto que eu percebi bastante foi uma troca do uso ali dos as que nós temos dentro da língua, na língua portuguesa, o a artigo, o a verbo, e o a, que é a junção ali da preposição mais artigo. Então, não dá para confundir esses as, isso é básico, né? Lembrando que quando eu quero falar há muito tempo, há muitas pessoas, sempre é o verbo haver, não é o a. O verbo haver, ele vem com H e vem com acento agudo, tá? Na dúvida da crase, substitui a palavra por uma palavra masculina. Vocês sabem que só utilizamos o acento que indica a crase antes de palavras masculinas, antes de palavras femininas. Então, na dúvida, substitua essa palavra feminina por uma palavra masculina. Se o a virar ao, é porque tem um acento que indica a crase ali. Se não virar ao, se ficar ou simplesmente a, não vai o acento. Outra questão, a concordância dos verbos ter e vir. Lembrando a vocês que tem sem acento é o verbo conjugado no singular e o tem com acento é o verbo conjugado no plural. O mesmo acontece com o verbo vir. Então, ele tem, ele vem, sem acento. Eles têm, eles vêm, com acento. Outra coisa que eu não acreditei, conscientização, consciência, conscientizar. Pelo amor de Deus, é com SC. Não dá para escrever consciência com S só, ou com C, ou com CH, sei lá, SC, tá? E por último, evitar os períodos longos. Tá? O período longo, ele vai deixar o texto difícil, um texto que não flui, um texto enrolado, confuso, tá? E tanto para vocês acabam se perdendo no meio da argumentação ali, e tanto para quem está lendo. Então, assim, tem muita gente que ainda escreve um parágrafo inteiro com um período só.
vamos combinar que no mínimo 2 períodos, 2 frases, de preferência períodos compostos, em que vocês consigam trabalhar 2 informações. Daí já aproveita para usar um conectivo e ligar uma informação a outra dentro desse período. Pontua, começa um novo período, retomando a ideia do período anterior, para trabalhar também, já aproveitar a trabalhar ali a articulação. Ok? Muito bem. Vamos lá, para a competência 2. Essa competência é uma das competências mais completas, né? Que vai avaliar mais aspectos dentro da construção do texto de vocês. Vocês vão ser avaliados se conseguiram interpretar bem o tema, se tem o domínio do gênero dissertativo argumentativo e se utilizar um repertório sociocultural produtivo, ou seja, se vocês conseguiram fundamentar a redação de vocês, tá? Então, o primeiro aspecto ali, pensando no tema, primeiro ponto, né? Pegou a proposta de redação, leu ali certinho a proposta de redação, os textos motivadores, procure identificar o direcionamento do tema. Lembrem que o Enem ele sempre vai trabalhar com uma palavra que vai direcionar o tema nunca vai ser muito abrangente, tá? Por exemplo, o ano que foi trabalhado a violência contra a mulher, não foi simplesmente violência contra a mulher, esse tema amplo. Eles pegaram o recorte da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, não bastava falar sobre a violência contra a mulher, mas essa violência que persiste dentro da nossa sociedade. Se pegarmos também do outro ano a questão da intolerância religiosa, também não foi esse tema amplo todo de intolerância religiosa, e sim, vocês teriam que identificar os caminhos para se combater a intolerância religiosa na sociedade brasileira. Então, procure identificar esse direcionamento do tema, que ele é fundamental. Quem trabalha o tema amplamente e não vai para o recorte desse direcionamento, acaba tangenciando a redação do Enem, e isso não dá para fazer. E outro aspecto que vocês não podem esquecer são os textos motivadores. Eles vão ajudá-los também a compreender mais esse tema. E alguns aspectos que normalmente a gente não consegue relacionar no momento que lê a proposta, as informações que os textos motivadores trazem, eles vão acabar abrindo a nossa mente para esses outros aspectos. Tá? Então, o primeiro ponto é identificar o direcionamento do tema. Feito isso, escrever o texto dissertativo argumentativo, que eu tenho certeza que todos vocês aqui já sabem fazer e sabem fazer bem. Tá? Lembrando que para o texto ser dissertativo argumentativo, ele precisa trazer 3 partes fundamentais: a proposição, a argumentação e a conclusão. Proposição, nós vamos trabalhar no nosso parágrafo inicial, parágrafo de introdução, em que eu devo introduzir o tema. Posso fazer isso das mais variadas formas possíveis, explicando o termo, contextualizando o tema, trazendo um fato histórico, uma citação filosófica, enfim, eu vou introduzir o tema, eu vou apresentar o tema para o leitor como se ele não soubesse sobre o que eu estou escrevendo. Feita essa introdução, deixo claro o meu ponto de vista, tá? Feito isso, eu parto para os meus parágrafos de argumentação, que podem ser os meus próximos 2 ou 3 parágrafos, tanto faz. A redação do Enem, ela aceita tanto um texto com 4 ou 5 parágrafos. Então, a argumentação, eu devo defender o ponto de vista que eu já deixei claro no início do meu texto, ali na minha proposição. Tá? Lembrando que é muito sério quando a pessoa não consegue deixar claro o ponto de vista no início do texto. Por quê? Porque
tudo que ela falar sobre o tema não vai ser argumentação, vai ser apenas informação. Eu só argumento quando essas informações servirem para a defesa do meu ponto de vista. E por último, a conclusão. Lembrando vocês que o Enem requer que a conclusão desse texto dissertativo argumentativo traga uma proposta de intervenção para o problema apresentado. Então, para o problema apresentado. Outro aspecto a ser lembrado é que dentro da minha argumentação é necessário que eu problematize o tema, porque não dá para eu trazer uma conclusão de um problema que sequer apareceu no meu texto, ok? Depois de ter demonstrado o domínio do gênero, nós vamos para a fundamentação, onde eu vou demonstrar como é o meu repertório sociocultural, se ele é produtivo, improdutivo, se faz parte do senso comum ou se eu não tenho um repertório sociocultural, tá? Então aqui é o momento em que nós devemos, que vocês devem, né, na verdade, tentar relacionar esse tema a outras áreas do conhecimento, tá? Então tem a fundamentação histórica, que eu acredito que é a mais tranquila para vocês fazerem, né? Vocês têm escrito o ano todo tentando trabalhar a fundamentação histórica. Lembrem também da literatura, olha quantos livros nós analisamos, quantos livros vocês leram, quantos livros dialogam com temas da nossa atualidade, que trazem uma crítica social. Então procure lembrar dessas obras consagradas da literatura, citações filosóficas, principalmente aí sobre ética, sobre educação. É difícil um tema do Enem que não vá para esse caminho da ética, da educação, tá? Então vamos demonstrar o nosso repertório sociocultural produtivo, ok? Vamos para a terceira competência então, que é a competência que vai avaliar a qualidade da argumentação de vocês, certo? Nessa competência, eu vou precisar selecionar muito bem as informações. Como que eu seleciono bem informações para defender um ponto de vista? A partir do momento em que eu identifiquei o tema, consegui formar um posicionamento crítico, deixar claro esse meu ponto de vista sobre esse tema dentro do texto, eu preciso buscar nessas fundamentações, seja em qual área elas estejam, que sejam coerentes tanto com o tema como com o meu ponto de vista. Então, a pergunta que eu devo me fazer é a seguinte: essa informação, ela vai colaborar para que o leitor perceba que eu tenho razão em pensar assim? Então eu preciso selecionar muito bem essas informações. São informações que devem fazer o leitor a pensar, a ir lá na profundidade dessa informação, estar relacionadas. Daí entra a segunda questão, o relacionar. O tempo todo essas informações eu relaciono tanto com o tema como com o meu ponto de vista. Eles têm que andar em sintonia, tá? Após isso, é necessário que nós organizemos essas informações, tá? Para que o nosso ponto de vista seja bem defendido, tá? Então, como que eu posso organizar? Eu trago uma sequenciação lógica, né? Isso é muito de ler o texto, de sentir, né? Qual argumento precisa ver primeiro, qual argumento é necessário eu trabalhar antes para que aquele outro faça sentido. Então, ele vir nessa ordem,
tá? Nessa ordem coerente dentro do texto, tá? Dessa forma, nós vamos conseguir trabalhar uma argumentação bem consistente. Outro aspecto que vocês vão ser avaliados aqui nessa terceira competência é se o texto possui marca de autoria. O que é trazer marca de autoria dentro de um texto? É ser crítico, é conseguir pensar em âmbito social, tá? Pensar socialmente. Então, a marca de autoria é aquela frase de efeito, aquela frase em que vocês podem falar o que realmente pensam. Mas lembrem-se, vocês têm que pensar criticamente. Não dá para olhar para o tema e trabalhar ele na superficialidade. Procurem pensar em que aspecto esse tema ele prejudica a nossa sociedade, que grupo de indivíduos dentro da sociedade sofrem mais por conta desse tema, ou qual grupo é mais beneficiado. Então, tentar ter um olhar bem crítico e lançar aquela frase venenosa dentro do texto, em que fique bem claro o que vocês pensam sobre o assunto. E daí eu trouxe aqui, parágrafo de desenvolvimento perfeito. O que é? É aquele parágrafo que eu consigo unir fundamentação, argumentação e marca de autoria. Então, eu utilizo ali uma informação de outra área do conhecimento, contextualizo essa fundamentação. Na verdade, a minha argumentação nada mais é do que eu contextualizar essa fundamentação ao tema, ao contexto da atualidade, ao meu ponto de vista. E por último, depois de ter contextualizado, eu solto aquela frase de efeito que vai dar um arrepio em quem está lendo e vai pensar, nossa, que marca de autoria. Esse é um texto autoral. Vai ganhar 200 nessa competência. Ok? Então, assim, eu selecionei aqui alguns trechos das redações de vocês, todos os trechos dos textos que vocês escreveram aí da sala, só para demonstrar o quanto vocês sabem, tá? Eu procurei selecionar aqui os trechinhos de alguns alunos que trabalharam bem essa marca de autoria, que conseguiram aliar essa questão do parágrafo perfeito, como eu falava, de unir a fundamentação, a argumentação e frase de efeito, tá? Então vamos começar aqui com um trecho da redação da Alana. Ela fala o seguinte: mesmo sendo um direito humano básico e muito necessário, no país é deixado a desejar. A ineficácia governamental e também a passividade da população, devido à falta de conhecimento e estudo, fazem com que problemas iguais a este saiam impunes. Olha só, uma frase de efeito bem bacana. Percebam como a adjetivação ela nos auxilia nessa questão de deixar claro o ponto de vista, né? O nosso senso crítico. Quando eu adjetivo o problema a que eu estou me referindo, fica bem mais fácil demonstrar o que realmente eu penso sobre ele. Depois, um trecho aqui da redação da Amabile. Ela traz o seguinte: simultaneamente, ao falar deste assunto em pleno 2019, parece que a sociedade brasileira está presa na Idade Média Europeia, enfrentando a peste bubônica, que foi agravada pela precariedade do saneamento básico. Porém, diferente da Europa, o Brasil continua sendo negligente com seu povo, não promovendo mudanças. Perfeita essa argumentação. Percebam assim, como ela traz a questão histórica, ela relaciona, né, o problema de saneamento básico que promoveu toda essa epidemia na Idade Média lá na Europa, e ela
puxa, ela fecha porque puxa e relaciona com a sociedade brasileira, tá? Muito bom. Vamos lá, o próximo aqui. O filósofo Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nossa, esse tinha que ter vindo do nosso filósofo contemporâneo Arthur, né? Ele traz o seguinte: o filósofo Nietzsche disse: é mais fácil lidar com uma má consciência do que com uma má reputação. Desta forma, agem os governantes, não agindo nas áreas cuja sua ação é imprescindível. Então ele traz a citação filosófica e alia a ela a sua argumentação, né, puxando a responsabilidade para os governantes. Muito boa, Arthur. Agora, olhem só, esse parágrafo aqui do Augusto, o grande Augusto. Em uma análise geográfica, o Brasil é privilegiado. Tem um relevo plano, sem muitas elevações, e isso facilita muito o escoamento de água e, por conseguinte, o saneamento. Infelizmente, esse fator de nada serve, já que, mesmo assim, a escassez de recursos dificulta o processo. Países vizinhos como o Chile, com relevos bem mais acentuados, possuem um serviço de qualidade superior, justamente por saberem definir suas prioridades de verbas. Muito bom, ele trouxe aqui a fundamentação na área da geografia, contextualizou bem, relacionou com a questão dos investimentos nos países vizinhos, ficou muito bom e deixou bem claro o seu ponto de vista. Vamos lá, o próximo, do Breno, ele traz o seguinte: por isso, como na analogia da caverna de Platão, a sociedade ainda é influenciada a só ver as sombras que o Estado impõe. Então, é dever dos professores e filósofos que já se libertaram dessas amarras, influenciar por meio da razão a busca desses pelos seus direitos. Então, bem contextualizadinho também, né? O Breno, ele gosta de citar a analogia da caverna e ele tem se especializado nisso, ficou muito bem construído, está bem dentro da discussão que ele desenvolveu dentro do texto. Depois, olhem só esse trecho aqui que foi retirado da redação da Flávia. Ela fala assim, além disso, a falta de recursos estatais é um imbróglio diário, por conta de 50% do lucro do país ser destinado à quitação de dívidas externas. Ainda assim, políticos conseguem desviar outra parcela por meio da corrupção, o que gera um rombo terrível e afeta só a população que mais precisa de ajuda, os pobres. Muito bom. Assim, vejam se vocês conseguem perceber o quanto esse senso de perceber onde está o problema, quem realmente é afetado, quem se beneficia de estar responsabilizando o governo pela falta de ação que deveria ser responsabilidade dele, né? Tudo isso vai demonstrando um senso bem crítico do candidato em relação ao tema proposto, tá? Não tem problema falar do governo, desde que não agrida ali direitos humanos, né? Ninguém vai xingar governo, ninguém vai xingar presidente, mas responsabilizar o governo pela falta de ação que deveria ser dele, isso não tem problema nenhum fazer. Pelo contrário, né? Ele acaba demonstrando um senso crítico. Agora aqui, peguei um trechinho do texto do Gustavo. Ele estava contextualizando o livro, né? Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Ele trabalha toda a introdução ali, falando como a catadora de lixo, ela vivia num ambiente
precários, sem encanamento, perto do lixo, sem tratamento de esgoto. E dentro dessa contextualização, ele encerra assim: infelizmente, a obra pinta um retrato da realidade de um número estrondoso de pessoas. Tá? Eu trouxe esse trecho porque é bem importante, depois de trazer a fundamentação, puxar e relacionar com a nossa sociedade, com o problema enfrentado. Lembrando sempre que o Enem ele vai trazer um tema que dialogue com problemas da nossa sociedade brasileira. Então, eu posso ir no histórico, eu posso ir no literário, eu posso ir lá na citação filosófica, só que eu não posso deixar de, ao final da minha fundamentação, eu puxar o argumento para a realidade que está sendo discutida. Muito bem. E por último aqui, nós temos um trecho da redação do Pedro, que trouxe o seguinte: em decorrência do descaso do governo brasileiro com essa triste realidade, que representa uma situação alarmante, tendo em vista que as consequências dessa realidade são potencialmente drásticas para o desenvolvimento e prosperidade da sociedade. Olha só, novamente aqui, eu chamo a atenção de vocês, como os adjetivos nos ajudam a deixar claro aquilo que pensamos sobre o assunto. Triste realidade, situação alarmante, potencialmente drásticas. Tá? Então, sempre que eu adjetivo aquilo que eu estou falando, né, adjetivo o tema, fica bem mais fácil de deixar explícito o que eu penso sobre ele. E por último, nós temos um trecho da redação do Tiago, que falou o seguinte: tal fato gera atualmente a internação de jovens e adultos, como mostra o Ministério da Saúde, deixando vulnerável principalmente a base da pirâmide brasileira, ou seja, as crianças. Logo, a ineficácia do Estado no passado traz até hoje consequências àqueles que não possuem culpa. Muito bem, percebam ali que o último período dele é bem a frase de efeito, né? Ele marca a autoria dele quando ele faz esse comentário sobre o tema que ele estava contextualizando. Logo, a ineficácia do Estado no passado traz até hoje consequências àqueles que não possuem culpa. Muito bem, eu acredito que assim fica mais fácil visualizar. Vocês conseguem perceber que não é difícil deixar marca de autoria, não é difícil fazer a contextualização, argumentar bem, relacionar o fundamento, demonstrando aí o repertório sociocultural de vocês, bem produtivo, sempre puxando para a nossa sociedade, para a nossa realidade, tendo um olhar crítico sobre o tema, de que maneira ele nos afeta, ele afeta a sociedade como um todo, qual o grupo que está sendo mais prejudicado, quem está sendo beneficiado, certo, gente? Depois, a penúltima competência, o conhecimento dos mecanismos linguísticos, tá? Aqui é a questão da articulação das partes do texto, que eu já falei um pouco para vocês quando nós estávamos vendo lá a competência 1, os períodos muito longos. Então, trabalhar com períodos compostos, usar o conectivo para ligar as duas informações dentro do período, trazer um encadeamento lógico de ideias e, além disso, utilizar um repertório diversificado de conectivos. Lembrando assim, que o Enem, ele só vai avaliar essa competência como acima da média
acima do mediano, com mais de 120 pontos, se vocês trouxerem um conectivo no início de cada parágrafo, a partir do segundo parágrafo, claro, né? Não tem como começar o texto com conectivo, tá? Então tem que trazer um conectivo no início de cada parágrafo e trabalhar pelo menos com mais um conectivo dentro do parágrafo. Utilizem períodos compostos, tá? Uma forma dos avaliadores reconhecerem esse repertório diversificado, essa boa articulação, é ver se o aluno consegue escrever com períodos compostos, tá? E eu coloquei um lembretezinho aqui da vírgula. Lembrem, no início do parágrafo, trago o conectivo, normalmente após o conectivo, ou o período que ele faz parte ali, a expressão que ele faz parte, tem a vírgula. Portanto, vírgula. Entretanto, vírgula. Desta forma, vírgula. Vale ressaltar, vírgula. Tá? Não esqueçam da vírgula. E agora, por último, mas não menos importante, nós temos a proposta de intervenção. E pelo amor de Deus, não dá para não tirar 200 pontos nessa competência. Eu não aceito menos de 200 pontos, ok? Essa é a competência que vocês vão fazer a nota e lá em cima, caso não tenham conseguido trabalhar muito bem as outras que requerem várias habilidades. Essa aqui não requer tantas habilidades. Por quê? Porque vocês só necessitam trazer 5 elementos para construir essa proposta de intervenção. São eles: o agente, a ação, o modo ou meio e o efeito, ou com que finalidade isso será feito. Então, quem vai fazer, o que vai ser feito, como, por meio de quê e para quê, com que finalidade. Lembrando que vocês devem detalhar um desses elementos que já apareceram ali acima, né? Detalhamento seria uma explicação, uma justificativa ou uma exemplificação do elemento, tá? Não tem como, gente. Não tem como não conseguir fazer isso, tá? Eu sei que vocês sabem, eu sei que vocês conseguem. Então tá bom, gente. Um beijo grande. Fica aqui as minhas boas energias. Fica aqui o meu pensamento positivo, as minhas orações. Fica aqui a minha fé, a fé que eu tenho em vocês. Eu sei que vocês conseguem, todos são capazes. Tá? Um beijo bem grande. Se tudo der certo, no domingo eu estarei lá com vocês no QG do Salesiano ali na Univale, para estar dando aquela força, tá dando aquele ânimo a vocês antes de fazerem o Enem. Um beijo.